A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, em nome do Senhor Jesus. Mateus 24,14 diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se lermos este versículo solto, esse texto fora do contexto, dar-se a impressão que isto é para os dias atuais, ou para o século passado, ou para o século X. E este evangelho, o que Jesus falou nesse versículo, nós temos que interpretar para quem ele falou, a data, o tempo, a ocasião, o porquê ele falou isso. Isto foi o que antes do ano 70, foi em torno no ano 30, 31, depois de Cristo. E para quem tinha que ser pregado este evangelho, ele foi pregado, que era para os judeus, ou os perdidos da casa de Israel. Este evangelho não era para ser pregado para gentios, estrangeiros. Como exemplo, nós que não temos sobrenome de judeu, nem somos judeus. Então, para eles, naquela época, foi pregado. Adiante, entenderemos outros versículos que comprovam que o evangelho do reino de Deus foi pregado na época oportuna, que foi antes do ano 70. Vamos adiante. Próximo versículo. Mateus 10, 23. Quando, porém, perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mateus 10, 23. Aqui foi outro sinal, outro versículo, outra inspiração de Cristo, alertando os discípulos, os jovens, porque ali no meio tinha jovens, tinha muitos discípulos de Cristo, então saíam de dois em dois pregando por Israel. E o que Jesus fala nesse aqui? Que antes deles terminarem de pregar para a última pessoa, naquela época, naquele tempo, para aquele povo, Jesus voltaria em glória. Quanto tempo durou isso? Uma geração, 40 anos, de 30 a 70, 40 anos. Esses 40 anos representando o quê? Os 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto. Hebreus 10, 1, se eu não me falha a memória, que fala que o Velho Testamento, as coisas ocorridas no Velho Testamento foram sombras e alegorias e figuras do que seria a realidade que é em Cristo. Ele foi a realidade. Os 40 anos da geração que ele voltou em glória foi a imagem real do acontecido. E voltando, repetindo o versículo: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Está bem claro, a cidade de Israel. O que acontece nos dias de hoje? Chamam Jesus de falso profeta, de mentiroso, de enganador, quando prometem a volta de Jesus, que Jesus vai voltar, que Jesus vai arrebatar a igreja dele, que Jesus... Como Jesus vai arrebatar uma igreja mentirosa, um local de ganância, de adultérios, de mentiras, de avareza, de soberba, uma igreja de amor próprio, uma igreja que se prega que dízimo é dinheiro. Nunca foi dízimo, foi dinheiro. Isso era um mandamento da lei. Como o Espírito de Deus vai vir buscar esses tipos de pessoas? O nosso interior, o nosso espírito, nós somos a casa, o santuário de Deus, onde Ele reina. Nós já reinamos em vida, nós já estamos no reino de Deus em vida. Para nós Cristo já veio, porque o reino de Deus não é algo material,
O reino de Deus é algo que está entre nós, dentro de nós, quando nos reunimos como verdadeira igreja imaculada, sem ruga, sem mancha, sem pecado. A nossa carne é pecadora, a nossa carne é suja, só que o que está lá dentro, o nosso espírito é santo, é puro, o nosso espírito está pronto, o nosso espírito está de acordo com o Pai. Quando nós morrermos, essa carne vai deitar e o espírito e a nossa alma vai descolar e seremos levados em glória diretamente para o Pai, em nome do Senhor Jesus. Então aqui está claro, ali ele não estava falando que seria pregado para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Índia, para o Paraguai. Não, era ali, era para aquele povo dele, o povo que tinha sido escolhido. Vamos adiante, em nome do Senhor Jesus. Olha que versículo maravilhoso, esclarecedor é esse. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Glória a Deus. Olha que versículo esclarecedor. Ele é solto, mas vocês podem ler o capítulo 16 inteiro. É sobre isso que Cristo está falando. São essas as revelações ocultas que está na Escritura e que muitos leem, releem, copiam, colocam em projetores, mas não conseguem receber a revelação, porque mais claro do que isso é impossível. Jesus fala ali para quem estava ouvindo ele: olha, alguns de vocês que aqui estão, pessoas, sei lá, de 20 anos, com 40 estariam com 60, pessoas de 30 estarão com 70, pessoas de 40 estariam com 80 anos. Então é para aqueles ouvintes daquela época, daquele tempo, Jesus falava para eles: alguns de vocês, que vocês estão aqui, alguns de vocês não passarão, vocês não morrerão antes que o Filho do Homem volte por sobre as nuvens. Volte em glória, trazendo o reino de Deus. Já se passaram 20 séculos e a promessa do sistema religioso é que ele ainda vai vir. Ele ainda vai vir, ele vai arrebatar. Gente, já passou 20, 21 séculos, quase 21 séculos, e nada. E não vai acontecer nada, porque foi para aquela época, para aquele tempo, para aqueles discípulos, para aquelas pessoas, para aqueles ouvintes que ele falou isso. Ele não falou, olha, no século 21, 22, 25, eu vou... Não, foi lá, foi lá. E hoje nós só conseguimos falar de Jesus para o próximo porque o reino de Deus já está estabelecido em nós. Caso contrário, nós não teríamos força, nós falaríamos algo carnal, algo sem sentido. Aqueles que o reino de Deus não está estabelecido falam mentiras, falam enganos, prometem coisas impossíveis, chamam Jesus de falso profeta, de mentiroso, chamam Deus, o Criador, de mentiroso. Está tudo escrito. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passaram pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino, em nome do Senhor Jesus. Vamos adiante. Segue-se mais versículos esclarecedores sobre a volta de Cristo em glória no ano 70. Em Romanos 1:8, Paulo escreve assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Isso foi dito por volta antes do ano 60. Isso foi dito aos romanos. Naquela época já estava sendo, em todo o mundo era proclamado. Qual mundo? O mundo do primeiro século. Não era o mundo do século 20, 21, era o mundo do primeiro século. Nem o primeiro século, era meados, um pouquinho mais da metade do primeiro século. O mundo, para quem tinha, volto a repetir, para quem tinha que ouvir naquela época, foi pregado a todos. Nos dias de hoje, em Romanos,
1:18 em diante, todos são indesculpáveis perante a Deus, pelos sinais que tem, pela criação, pelo firmamento, pelo céu, pelo oceano, por tudo que existe, todos os seres humanos são indesculpáveis. Naquela época não, tinha que ser pregado para os judeus, antes de vir o grande dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira. Então Paulo deixou escrito: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, naquela época foi pregado. Vamos para o próximo versículo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e suas palavras até aos confins do mundo. Romanos 10:18. Aqui está claro, para a época, para o tempo, para os acontecimentos naquela situação, foi pregado por todo o mundo. Todos ouviram falar de Jesus, apesar da maioria não reconhecer ele como Deus ou o Filho de Deus, mas foi pregado. Paulo pergunta, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até nos confins do mundo. 10:18. Então aqui está um dos motivos que o sistema religioso tem que abandonar. Eles têm que procurar outro argumento para que justifique que Jesus não veio no ano 70. Este de ter sido pregado o Evangelho para os que estavam no caminho, foi pregado. Vamos adiante. Paulo escreve mais uma vez em Colossenses, capítulo 1, versos 6 e 23. São versos que estão soltos, mas é para o vídeo não ficar longo. Você pode ler ele, o capítulo 1 todo, que vai ser falado isso aí. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses capítulo 1, verso 6 e verso 23. Então Paulo aqui falou outra vez que o Evangelho foi pregado para toda criatura antes do ano 70. Ele foi pregado em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e nas cidades vizinhas. Foi pregado a todo mundo. Então, novamente, este Mateus, onde fala em Mateus 24:14, tem que mudar o argumento, tem que arrumar outra desculpa para falar que Jesus não veio no ano 70, em glória. Eles têm que arrumar outro, porque foi pregado a toda criatura debaixo do céu, antes do ano 70. Vou ler novamente Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Foi quando veio o fim, no ano 70. É difícil de engolir? É, porque são séculos e séculos pregando que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir com os anjos, que vai ter arrebatamento, filmes de Apocalipse, piloto, copiloto, um dos dois some, o avião cai, o caminhoneiro está dirigindo, aí é arrebatado e mata todo mundo, e acaba com tudo. Isso daí não vai mais existir. Ele já veio, acreditem ou não, está tudo escrito. No tempo que ele havia de vir, ele veio. Estabeleceu o reino
a Nova Jerusalém, em todas as pessoas que creem, que acreditam, porque o justo viverá pela fé. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.